Tá aí. Muito obrigado a participação de vocês. Regis já recebeu a mensagem aí também da gravação? Beleza. Hoje nós damos continuidade. É a nossa quinta aula, que estamos falando sobre qual o maior problema da humanidade, e essa é a continuação da mesma aula de semana passada. Eu vou colocar aqui a tela do nosso rascunho, para que a gente possa acompanhar, né, e lembrar o que é que nós fizemos. Deixa eu ajeitar a tela aqui também. Ok, vem para cá. Aumentar ela um pouquinho mais, assim eu vejo vocês também. Bem, nós então fizemos como que eu posso dizer, uma introdução, lembramos sobre as aulas que nós já tivemos, contamos um pouquinho sobre o exemplo de pais, né, com relação aos pais e os seus filhos, né, com relação à educação, qual a grande preocupação de um pai com os filhos, com relação à vida. Ninguém quer que os filhos errem, ninguém quer que os filhos se machuquem, né? E a mesma coisa a gente sabe muito bem que Deus também quer isso de nós. Tanto é que ele deixou escrito o manual, né, o manual de como se viver nesse mundo, né, que é a Bíblia para nós. Nós vimos aí alguns pontos, né? O primeiro ponto aí, nós vimos falando sobre o que é o pecado. O segundo ponto, bom, lembrando o que é o pecado, a gente lembrou aí falando sobre Gênesis, sobre 1 João e Tiago. E o interessante é que em 1 João a gente vê que fala sobre a questão de pecar seria fazer o mal, né? Porque o pecado também é isso, é fazer o mal, ou errar o alvo, né? Que assim a gente pode dizer. Quando a pessoa peca, significa que ela errou o alvo. Ou, no caso, fazer o mal, ter a atitude de fazer algo. E aí, Tiago, ele já traz uma outra visão com relação ao pecado. Ele aumenta mais essa visão, porque não é simplesmente você fazer algo errado, né? Isso a gente vai lembrar praticamente o que Jesus vem lá, lembrando lembra dos 10 mandamentos, que ele fala, olha, no passado foi assim, agora vai ser de outra forma. E é a mesma coisa como se a gente ouvisse aí Tiago falando, porque agora Tiago fala assim, não é só a questão de você fazer o mal, mas é a questão de você deixar de fazer o bem, que também é pecado. Então, agora a gente tem uma visão maior, diferenciada, que a gente vê com relação ao Velho Testamento. A gente comentou que quando Jesus veio, ele é superior a Moisés, tanto é que os seus ensinos são superiores, né? Totalmente superiores. Ele trouxe, então, a revelação dos segredos de Deus para nós, como é que nós deveríamos viver, como é que nós deveríamos estar vivendo nesse mundo para que a gente chegasse até o céu. E aí, depois do segundo ponto, nós vimos sobre quais são alguns pecados específicos. Nós lembramos, né, de Gálatas. Gálatas, ele traça uma lista de pecados, né, que a gente conhece bem. E aí ele também, a gente vê lá em Apocalipse, também traz uma lista, uma pequena lista, mas não é toda ela, mas já dá para a gente ter uma noção bem com relação ao pecado. Aí depois a gente vai para Mateus 5, 27, 28, ele fala sobre o pecado no pensamento, né? Que então Jesus ele acrescenta algo diferente do que o judeu estava acostumado. Agora Jesus ele quer trabalhar a nossa mente, ele quer tratar a nossa mente e o nosso coração, diferente do que a gente ouve
sobre os judeus no Velho Testamento com relação à atitude, né? Porque até então, olha, se você fizer isso, é pecado. Mas agora Jesus vem e trata de uma forma mais diferente ainda. Não é só a atitude, porque a atitude continua. Se você fizer, né, você está cometendo pecado. Mas a questão é que agora aquilo que você pensar já é pecado, né? Então ele quer trabalhar com relação à mente da pessoa. O que ela está colocando em sua mente e o que ela está colocando em seu coração. Porque tudo que você começar a pensar, matutar, se ele vier morar o coração, não vai levar muito tempo para que você comece a agir da forma que você está pensando. Porque daqui da mente, do pensamento, veio e cravou no coração, você começa a querer tomar a atitude, agir da forma que você estava pensando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus quer trabalhar aqui, trabalhar o pensamento, para que você não fique enchendo a sua cabeça de coisas ruins, né? De pensamentos ruins. Bem, aí depois nós fomos um pouquinho mais, né? E vimos sobre quem tem pecado, que foi o último ponto que nós vimos, né? Quem tem pecado. E Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele deixa claro, né? Quem de nós pode dizer que não comete pecado? Quem tem coragem de dizer que não comete pecado? Ninguém. Ninguém tem coragem de declarar que eu não peco. Não. Nós sabemos que erramos. Nós sabemos que pecamos. A questão é que Jesus precisa que a gente comece a agir de forma diferente, né? Porque ele sabe bem que todos nós pecamos, mas nós carecemos de algo, nós carecemos de Cristo. E é isso que ele vem tratar. E a gente não consegue se livrar do pecado se não tiver Cristo em nossa vida. Não tem como você se livrar de uma vida errada se você não tiver Cristo. Aí nós vamos lembrar daquela lição que nós tivemos sobre luz. Lembra que João, o Evangelho de João fala, né? Tratando, Jesus é a luz. Então, o que acontece? Ninguém faz nada. Se você não aprender com Cristo como viver, você acaba fazendo o quê? Continua vivendo na escuridão. E aí a sua vida não progride, se é que nós estamos almejando viver eternamente com Cristo. Então, esse é o ponto que nós paramos. Agora, vamos lá, vamos ver então uma continuação da nossa lição, que seria o quarto ponto. Tá? Eu vou colocar como quarto, que é quais são as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Cadê o sinalzinho que eu apanho? Aí, ok, coloquei. Tá. Gente, um minutinho só. Deixa eu falar aqui com a minha filha, porque só estou eu com as filhas aqui, minha esposa não está. Deixa eu só desligar rapidinho aqui. Aqui eu já não vou conseguir. Oi. Fala para ele. É a moça. Tá, vai lá, abre o portão e pega o lanche. E fala para ela que depois eu pago. Tá? É a Fátima que está lá. Minha esposa ainda não deu conta de chegar em casa. Ela está trabalhando. Bem, vocês estão ouvindo a cachorrada latindo aí ou não? Estão? Sim. Deixa eu ver se eu dou um jeito nisso. Aí eu vou pedir para minha filha colocar uma das cachorras para dentro, que eu acho que deve ser isso que está acontecendo. Maria Luísa.
Ah, minha xará. É, Maria Luísa. Olha que nome Luísa aí, ó. bonito. Nome bonito, hein? Sim. Ai, Deus. Um minutinho só, já volto. Prontinho. Vamos lá. Dessas consequências, nós temos aí algumas passagens importantes para a gente poder ler. E a primeira nós vamos ver em Isaías. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos lá. Vamos abrir em Isaías. O que é que ele está falando para nós aí? Isaías 59, 1 e 2. Alguém pode ler? Posso ler. Ótimo, Luísa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ótimo. O que é que nós tiramos aqui, né, dessa passagem de consequências? Porque nós vemos que Deus está esclarecendo algo e depois ele fala o que é que acontece. E lá no versículo 2, ele vai dizer o que é que acontece com relação ao pecado, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, né, para que não possa salvar nem surdo, o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Uma separação. Quando nós pecamos, nós causamos uma separação com Deus. E o que é que Deus espera, como um pai espera, quando nós erramos? O pai espera que a gente volte para ele, que a gente se arrependa, vá conversar com ele e esclarecer o que é que está acontecendo, por que você tomou essa atitude? E Deus espera de nós isso. Agora, e se nós não fazemos isso? Não voltamos para Deus, não reconhecemos o nosso erro. O que é que então praticamente acontece? Essa separação. Então, isso é o que Isaías está deixando claro para a gente. Se nós vivemos numa continuidade de pecado, se nós não reconhecermos os nossos erros e não mudarmos o caminho, o que é que acontece? Existe uma frase que eu acho isso tão interessante, deixa eu até ler aqui. Algumas frases que eu acabei escrevendo, porque eu li, né, e diz assim, ó, por que há frio? Porque existe ausência de quê? Calor. Então, por que existe escravidão, trevas? Por ausência de luz, né? Então, porque quando Deus criou o mundo, ele disse que haja luz e não escuridão. Essas são as grandes verdades que o mundo distorce, ela inverte. Então, por que então há pecado? Porque está tendo a ausência da luz. Se a luz não brilha, o que acontece então com a pessoa? Ela continua na escuridão. Continuando na escuridão, ela continua pecando. Ela não sai dessa vida. Ela não consegue. E se ela não se voltar para Jesus, não se voltar para a luz, e a gente sabe muito bem que como é que você consegue ir para a luz? Como que você consegue ir até Jesus?
É pela palavra. É baseado na nossa fé. E é uma fé verdadeira. Tem que ser uma fé verdadeira e não uma fé falsa. Até porque a gente estudou isso. Não adianta você ter uma fé. Não é simplesmente ter fé. Precisa saber, essa fé está baseada na Escritura ou essa fé está baseada somente em tradições humanas? Porque é uma das coisas que acontece no mundo religioso. Se ela não for uma fé baseada na Escritura, não é uma fé verdadeira. Então, não sendo uma fé verdadeira, você continua aonde? No estado em que estava, que é no pecado, ou no caso, que é estar ainda na escuridão. E você não entrou para a luz. O pecado ainda continua em sua vida. Você continua errando nas mesmas coisas. E às vezes parece tão normal na nossa vida o pecado, porque nós colocamos ele como algo natural. Nós achamos que isso é algo natural e esquecemos que Deus está olhando, Deus está vendo essas coisas. Então, aqui em Isaías, ele vai deixar claro para a gente o quê? Um é da sua mãe e dois que é de vocês. Vê lá o que é e vocês comem, tá? Fecha aí. E aí, então, a gente vê que Isaías fala sobre uma separação de Deus. Ou, no caso, iniquidade ou pecado, que seria a mesma coisa. Se a pessoa continuar dessa forma, ela está separada. Agora, vamos lá para a segunda passagem. A segunda passagem. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos lá. O que é que nós encontramos nessa passagem? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Alguém pode ler para nós? Romanos 6 e 23. Eu posso ler, Carlos, é que aquela vez, eu acho que o meu computador que é meio lento mesmo para desbloquear o microfone aqui, mas eu posso ler. Romanos 6, sim. 3. Diz assim: o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ótimo. Qual é a consequência que a gente enxerga nessa passagem para nós aqui? Qual a consequência do pecado? E aí Paulo ele está falando aqui aos romanos que é a questão da morte espiritual. Se continuarmos vivendo no pecado, vivendo na escuridão, não se arrepender dessa vida de pecado, qual é a consequência disso? Nós temos aí morte espiritual. Você pode até viver 100 anos de sua vida continuando, cometendo os mesmos pecados. Você pode viver até o fim, como até 120 anos, como muitos talvez gostariam de viver, mas eu acredito que hoje é muito difícil isso acontecer. Mas você pode viver tudo isso. Mas o que vai acontecer com você se você não sair dessa vida? A morte espiritual. Porque nós sabemos bem que existe a vida aqui nesse mundo, mas existe uma outra após essa vida. Ou você, tem dois caminhos, nós sabemos bem, né? Bem, tem dois caminhos que a gente pode escolher, né? Ou para a morte ou para a vida. E para a morte a gente sabe que é para o inferno, né? Em outras palavras. E para a vida é só com Jesus. E isso a gente vai viver com ele na eternidade, com o Pai na eternidade. Bem, agora nós temos mais uma passagem, mais um outro ponto que ele vai falar. Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 16, versículo 19
até o 31. Lucas 16, 19 até o 31. Pai, você pode ler para nós? Lucas 16, 19 até o 31. É um pouquinho longo, mas rapidinho. Precisa ativar. Pai, ativa o som aí, o microfone. Isso. 16? Capítulo 16, 19. versículo... Isso. 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu de longe de Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado em tormentos. Está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para aqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que te mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormenta. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés, os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ótimo. O que a gente vê aqui? Nós vemos Jesus contar a respeito de uma pequena situação que pode acontecer com as pessoas que continuarem vivendo aonde? Numa vida de pecado. As pessoas sabem o que é pecado? Sabem o que é viver de forma errada. A questão é que elas não querem aceitar viver de outra forma. Muitas delas não querem aceitar viver de outra forma. E aí Jesus está contando a respeito do que vai acontecer. O que a gente vê de Lucas é sobre o quê? O inferno. Jesus está declarando a respeito do que o inferno existe. E que as pessoas que vivem no pecado, esse é o resultado. Essa é a consequência delas. Para onde elas vão? Se continuar vivendo na escuridão. Então, esse é um exemplo de alguém que está o quê? Sofrendo nas consequências da morte espiritual. Mas, às vezes, ela nem acha que está sofrendo. Para ela, está vivendo de uma forma regalada. Para ela, é maravilha viver nesse mundo de acordo com as ideias dela, mas não de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que nós nos preocupamos em estudar, em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós não tivermos conhecimento sobre essa vontade, essas verdades de Cristo, o que vai acontecer? Seremos cobrados. Nós temos uma passagem que declara, que as pessoas que não têm conhecimento, elas vão para um local e que não é os céus. As que não têm conhecimento e as que têm conhecimento e não obedecem. Nós sabemos disso.
mas muitos ainda não conhecem a verdade. Muitos ainda são enganados ou se fazem, né, de enganados. Bem, essas são as consequências que a gente vê que a Bíblia vai tratar para nós com relação ao pecado. Agora, qual é o plano de Deus para essa situação? Qual é o plano de Deus para perdoar os nossos pecados? Porque nós sabemos da consequência deles. Agora, como é que a gente se livra dele? Vamos lá. Então, nós temos aí o nosso quinto ponto. Qual é o plano? Qual é o plano de Deus para perdoar os nossos pecados? Qual é o plano dele? Isso nós vamos ver em João. Nós vamos voltar para o Evangelho. João, capítulo 3. E versículo 16, e depois o versículo 36. Vamos lá. Tiago, você está conectado aí? Gostaria de ler para nós ou não? Estou procurando aqui, professor. Evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Tá, só um minuto. Ok. João 16? Não, o João, capítulo 3, no comecinho 3. dele. Capítulo 3, 3, versículo 16. E depois o versículo 36. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O outro é 36. 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Ótimo. O que a gente percebe nesses dois versículos? Deus declarando quem é que vai resolver esse problema. Ele nos deu a solução para o problema. E no versículo 16, ele fala que Deus amou o mundo. Olha o amor do Pai sendo declarado aqui. E o interessante é que o amor dele é tão grande que ele dá o próprio Filho. Ele envia o Filho para morrer por nós. E nós só conseguimos ter o perdão de nossos pecados e ter uma nova vida, para conseguir viver uma nova vida com Cristo, com Deus, somente mediante o próprio Filho. Porque lá no 36, ele vai deixar claro aqui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê. E lembrando que a palavra crer não é simplesmente você acreditar. Ele está associado ao você acreditar e agir. Lembra que se você crê que uma cobra peçonhenta tem veneno, você crê que ela tem. E aí, você vai colocar a mão nela? Não. Qual a sua atitude? Fazer algo contra, no sentido de você. Então, você tem uma ação. Então, para você crer, você precisa ter uma ação. Não adianta você simplesmente, eu acredito em Deus. Ok, não, eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus é o Filho. Ok. Mas o que é que nós estamos fazendo? Mediante esse conhecimento que nós estamos adquirindo. Lembra que o conhecer, isso nós comentamos nas nossas aulas. Você conhecer não muda a sua vida, somente conhecer. É por isso que muitas pessoas, quando vão fazer faculdade, eles estudam. Passam lá 3 anos, 4 anos, depende muito da faculdade, 5 anos, né?
E aí, depois desse período, você vai fazer o quê? Ou até mesmo enquanto você está tendo conhecimento, adquirindo conhecimento, o que você faz? Aplica. Porque se você não aplica o conhecimento, de que vale tanto conhecimento em sua vida? Nada. Não tem valor. Né? Então, o que a gente vê em João, capítulo 3, versículo 16 e versículo 36, é Deus mandando o seu próprio Filho, né, para nós, em favor de cada um de nós, para nos conceder o perdão dos pecados. Somente pela ação de aceitação de Cristo. Se nós não aceitarmos Cristo, porque ele está deixando claro no 36, né, que o que todavia se manter rebelde contra o Filho, não verá a vida. Então ele está falando, olha, você está em escuridão. Você quer sair da escuridão? Você quer sair, você quer ter uma vida. Eu não aguento mais essa vida de pecado, né? Isso está me levando à morte. Você reconhece. Mas e aí, você não faz nada? Então você continua sendo rebelde. É isso que ele está declarando. Né? Se todavia, né, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Então nós não podemos continuar rebelde, né, contra Cristo, sabendo que o pecado nos mantém na escuridão. Então, viver uma vida de pecado, viver constantemente pecando, o que é que nos faz? Qual é a consequência? Ficar na escuridão. E a consequência de viver na escuridão? Ele está deixando claro. Você o quê? Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você continua na ira de Deus. Deus é bom? Sim, Deus é bom. Mas Deus é justo. Ele é totalmente justo, e ele deixou claro a respeito disso. Ele vai, como pai, ele está nos instruindo. Como é que eu, como um pai amoroso, que enviei o meu filho para morrer por vocês na cruz? Né? O que é que eu estou desejando de vocês? A morte? Não, eu não quero a morte de vocês. Tanto é que eu escolhi vocês desde o início, para viver uma vida sem pecado. Tanto é que nós recebemos Cristo. Cristo veio, morreu por nós, mesmo sem nós ainda nascermos. E agora nós sabemos o que é que nós precisamos fazer. Precisamos ter uma atitude. Não é só crer no sentido de acreditar, mas o crer leva você a fazer algo. Se o crer não te faz agir, então alguma coisa está errada. Você continua fazendo aquilo que ele está falando, você continua sendo rebelde. Você ouve, mas não faz. Ok? Então, nós temos agora mais uma passagem. Vamos lá. Ô, Carlos. Oi. Só uma passagem que eu lembrei aqui de Tessalonicenses, que eu acho que vem encaixar com o que você está falando também. Pode falar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e também a nós. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, eu gosto bastante dessa passagem. O contexto aqui que esses irmãos de Tessalônica, eles estavam sofrendo algumas perseguições, né? Mas eles precisavam segurar até o fim, né? Resistir até o fim. Porque Deus iria punir aqueles que estavam causando tribulação para esses irmãos. E eles não conheciam a Deus. E eles seriam castigados. E hoje, né, como você disse aí, o pecado faz separação. E é o que o Paulo está escrevendo aqui para a igreja, né? Que também haverá separação entre aqueles que não obedecem.
que não conhecem e não obedecem. Como você está falando, não é só conhecer, mas precisa obedecer. É como se fosse, né? Entra por aqui e sai por aqui. Não pode ser assim. Assim que você aprende o ensino de Jesus, você precisa colocar em prática, né? Poxa, eu estou enganado de tudo aquilo que eu entendia. Agora eu conheço a palavra de Jesus, agora eu conheço o que ela exige de mim. Então, se eu não colocar isso em aplicação na minha vida, de nada adianta. Eu vou estar entre esses aqui. Conhecem a Deus em parte, mas não obedecem. Na verdade, Sim. não conhecem, porque se conhecesse, de fato obedeceria. Sim, verdade. Só me lembra a passagem certinha. É segundo ou é primeiro? É segunda mesmo, capítulo 1, Segundo. a partir do versículo 6 até... do 6 até o 9. Já completa o pensamento, né, para a gente. Isso. Ótimo. Mas é isso, é o que a gente tinha lembrado sobre essas frases, né, dos versículos. Então, aqueles que não conhecem também serão julgados. E aqueles que conhecem e não obedecem também serão. Não é só um, não. Os dois tipos. Agora, para completar, nós temos 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 25. 1 Pedro. Primeiro Pedro 2, 21 ao 25. Deixa eu ler aqui. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o que a gente vê aqui é a declaração perfeita do que é que Cristo fez por nós. E só Ele tem a condição de nos livrar da vida em pecado. Só Ele tem a condição de nos colocar, nos tirar da escuridão para a luz. Não existe outra forma, não existe outra pessoa que consegue fazer isso. E quem é que consegue perdoar pecados? Quem é que tem poder para isso? Somente Jesus. Então, aqui deixa claro, Cristo fez o quê? Por nós. Né? Qual é o plano de Deus para perdoar os nossos pecados? Cristo sofreu o castigo pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós. Né? Porque no passado, nós sabemos, conhecemos um pouquinho sobre o Velho Testamento, que como é que você se livrava do pecado em si? Que a gente vê Moisés contando, era o quê? O sacrifício de animais. Era o derramamento de sangue. Agora, imagina se nós fôssemos fazer isso até hoje. Lembrando que o próprio Moisés falou que já não dava conta da quantidade de animais que eram mortos com relação ao pecado que o povo cometia. E hoje, será que diminuiu a quantidade de pecado que o povo comete? Não, não. E o interessante é que até mesmo cristãos cometemos pecado. Mas aí é que está. Jesus morre uma vez só. Morreu uma vez só, se entregou por nós, derramou o seu próprio sangue como cordeiro para nos livrar do pecado. Estando em Cristo, se estamos em Cristo, nós temos condições de ainda obter perdão do pecado que nós cometemos. Mas agora, se nós vivemos uma vida de pecado, lembra o que acontece? Que ele deixa claro? Nós nos separamos de Deus.
Se continuarmos a viver uma vida de pecado, é bem claro, vai haver uma desconexão. Não terá mais o filho nem o pai. Por quê? Porque não há como você juntar luz e trevas. Não tem como. Não há vida ali. Então, há uma separação, como a gente vê nas passagens. Se nós continuarmos a nossa vida sem aceitar Cristo, continuamos naquela vida de pecado. Não reconhecemos os nossos pecados, não passamos pelo batismo, que é uma das coisas que nós precisamos entender. Que sem o batismo, que tem a ver com morrer com Jesus e ressuscitar com Jesus. Isso nós vamos chegar nesse ponto que nós vamos ver a respeito sobre o batismo, né? Mas esse é o ponto que nós vemos em 1 Pedro 2, 20 e 21. Ele declara para nós que somente Jesus fez isso por nós. Ele morreu e nos concedeu o livramento dos pecados de nossa vida. Somente ele tem essa condição. Alguém quer comentar, fazer um comentário final aqui desses pontos? Fiquem à vontade. Nós vamos ver outro ponto. Ô, Caco. Oi. A questão, toda vez que nós oferecemos algo, né, para alguém, algo bom, é porque nós queremos o bem daquela pessoa, né? Nós não queremos o mal. E a palavra de Deus é muito bem clara quando fala que Deus ofereceu Jesus. Deus, ele não se alegra com a punição, Deus não se alegra com essas consequências que essas pessoas vão ter, né? Deus não se alegra desse julgamento, dessa penalidade, né? Dessa destruição. Deus não se alegra em mandar uma vida para o inferno. Deus não se alegra disso. Mas ele é justo em fazer, porque ele já deu o primeiro passo, ele já ofereceu o seu filho. Ou seja, agora a responsabilidade não é mais de Deus, mas sim individual de cada pessoa. Então, eu escolho o bem ou eu escolho o mal. Eu escolho aquilo que... Travou. Meu próprio desejo. E com isso eu vou para a destruição eterna. Então, Deus está nos estendendo as mãos e nos oferecendo esse plano, né, da salvação, como você colocou aí. Então, cabe a cada um de nós aceitar ou não isso. Sim. A escolha é pessoal. É o livre-arbítrio que Deus nos dá. Né? Desde o início, ele deu o livre-arbítrio para quem? Lá, já desde o início, com Adão e Eva. E isso continua com a gente hoje, né? De nós escolhermos ou não. Continuar na escuridão ou ir para a luz. Mas a questão é, se você continuar na escuridão, saiba das consequências dele. E se você viver na luz, saiba que também tem consequência, mas a consequência é boa. Enquanto você viver na escuridão, na vida de pecado, a consequência é a morte. Né? Ok. Bem, quem é responsável pela morte de Jesus? Quem é essa pessoa responsável? Será que alguém assumiu a responsabilidade da morte de Jesus? Então, vamos lá, vamos ver o que é que a Bíblia nos traz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 22 até o 24. Quem é que, então, é responsável pela morte de Jesus? Vamos lá. Atos 2, 22 ou 24. Luísa, pode ler para nós? Dois, 22 ao 24. Isso. Diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus
realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém. Obrigado, Luísa. Então, o que a gente vê nessa passagem? Esse ponto aqui de Atos, quem é que está falando aqui? Pedro. É o discurso de Pedro aos israelitas, aos judeus ali, né? No comecinho do livro de Atos. Então, é um momento que então Pedro está pregando, está revelando algo, até porque ele está recebendo algo do próprio Espírito Santo para poder falar, para poder revelar coisas que são deixadas aos apóstolos. E aí a primeira pregação que então Pedro faz, e aí logo após isso, vocês podem ler a continuação, vocês vão perceber que vai entrar aquele ponto que muitos conhecem. 3.000 batizados. Por quê? Porque receberam o evangelho, que é a boa notícia que a gente vê, né? Então aqui Pedro está discursando e está deixando claro quem são as pessoas que cometeram essa questão da morte. Quem são os responsáveis pela morte de Jesus? Somos nós. Ele deixa claro, todos eles, ou no caso, todos nós. Por quê? Porque estamos vivendo no pecado. E nós precisamos de Jesus. Se não fosse por Jesus, nossa vida continuaria em pecado. Nossa vida estaria fadada ao inferno. Mas em Jesus, nós não temos mais isso. Aquele que então acreditar, obedecer e cumprir as ordenanças que Jesus deixa para nós, ele nos dá os segredos revelados de Deus a ele, para nós. Como é que nós precisamos viver? Porque ele é vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa de um caminho para andar de forma correta? É ele. Você precisa, né, da verdade. Por quê? Precisa, além do caminho, precisa conhecer a verdade, que vai te indicar de como é que você deve andar nesse caminho. E ele é a vida. Você, então, tem vida vivendo mediante esse caminho de Jesus. Somente em Jesus nós temos o perdão de nossos pecados. Somente crendo e obedecendo às instruções que ele nos dá. Ok. Agora, mais um ponto para nós. 7º. O que devemos, então, fazer? Olha só. O que devemos fazer? Porque aqui Pedro declarou o que é que eles fizeram, o que nós fizemos. Mas o que é que agora nós precisamos fazer para reparar de uma forma, né? Reparar esse ato errado de nossa vida de viver em pecado. Porque se nós continuamos vivendo em pecado, a morte de Cristo nada valeu. Não tem valor. O que é que a gente precisa fazer para que seja validado isso tudo que Jesus fez? De passar pela morte, derramar o sangue, sofrer, né? Para que a gente tivesse o perdão dos pecados, para que a gente tivesse uma nova vida. Então, precisa ver como é, o que devemos fazer. Olha só, temos 2 passagens. Vamos lá. Em Atos mesmo, porque nós estamos lendo o livro de Atos no ponto de Pedro, né, da declaração de Pedro, da sua mensagem, né, levada aos judeus ali. Atos, capítulo 2. Nós conhecemos bem essa passagem, alguns de nós, né? Capítulo 2, versículo 37 até o 38. Esses dois aqui já vai nortear para nós, já vai declarar o caminho. Como é que você precisa, o que é que você precisa fazer agora
que você já sabe que você está vivendo uma vida sem Cristo. Você sabe que está continuando a viver uma vida em pecado. Você ainda não se arrependeu. Você pode ter deixado muita coisa de fazer. Mas agora, você aceitou Cristo ou não? Eu sei que eu preciso deixar muita coisa errada, mas não é somente deixar. Eu preciso tomar uma atitude. É isso que Pedro vai declarar para eles ali, e Pedro está declarando para nós. Nós precisamos tomar uma atitude. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Regis, pode ler. Oi, pai, pode ler. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ótimo. Pai, quer fazer um comentário sobre essa passagem, bem conhecida entre nós? Aqui, o que eles ouviram? Ouviram a mensagem, ouviram que Pedro falou para eles, que eles mataram o Senhor Jesus, eles fizeram o que fizeram com Jesus, agora Pedro está falando, agora vocês precisam se arrepender. Olha o que Jesus fez, ele está falando aqui, ó. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, sejam batizados. Então, o que aconteceu com eles? Compungiu o coração, a palavra entrou no coração deles, e eles se arrependeram. E Pedro batizou quase 3.000 pessoas naquele dia. Então, o ponto é, reconheça seus pecados e mude de vida. E foi o que esses israelitas fizeram. Eles mudaram de vida. Saíram de uma vida antiga para uma vida nova. A vida nova é Cristo Jesus. Nós vemos, então, bem claro, Pedro declarando qual a atitude que nós devemos ter. Quando nós reconhecemos e quando nós queremos ter uma vida com Cristo. Não, eu quero viver uma vida com Cristo. Eu quero servir a Cristo. Eu quero receber a salvação. Ok. Você quer ter a sua alma, né, vivendo eternamente? Você quer receber o perdão de seus pecados? Porque só um pode. Aí Pedro, então, declara para nós aqui, o que você vai fazer? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que você vai ser batizado? Para a remissão dos vossos pecados. E logo após o batismo que você receber, da atitude do batismo, você vai receber alguma coisa. O que é? O dom, o Espírito Santo. A presença, a presença do Espírito Santo. Olha só, nós vemos aqui em uma pequena passagem, ele declarando como é que você deve fazer agora. Como é que você precisa, o que é que você precisa fazer para ter os seus pecados perdoados? Arrepender. Se arrepender. Ser batizado. E aí você vai receber algo, que é o Espírito Santo. Agora, nesse finalzinho, praticamente, você recebe o Espírito Santo. Quantas vezes você vai receber o Espírito Santo? E quantas vezes que Deus fala que você vai receber? Aqui, uma só. Uma só. O mundo religioso vai trazer outras ideias que são diferentes dessa. Eles até marcam a quarta-feira, né, como que é o nome que usam? Alguns usam, né? Quarta do recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês na quarta-feira. Aí, na outra quarta, a mesma coisa. E aí, quantas vezes o Espírito Santo, Deus declarou para nós que vai vir sobre nós? A presença dele. Uma vez só. Uma vez só. Então, e quando é que a presença do Espírito Santo, vivendo junto com você, você vai receber? Vai ser no ato do batismo. Não vai ser em outra forma, no ato do batismo. Então, aqui a gente vê o que é que nós precisamos fazer. Se nós não
se nós ainda não tomamos essa atitude de nos batizar para a remissão de pecados, nossa vida continua onde? Na escuridão. Continua na escuridão. Ah, mas eu não... Olha, o que eu fazia na minha vida, já não faço mais. Eu deixei muita coisa, os vícios da minha vida, né? Bebida, cigarro. Olha, eu matava ou não mato mais. Tá, ok, que bom. Atitudes boas, é necessário. Mas não é só isso. Você precisa fazer algo de grande valor primeiro na sua vida, aceitar Cristo. Sem a aceitação de Cristo, sem passar pelo batismo, os seus pecados não são perdoados. Você não tem o Espírito Santo, não é simplesmente você dizer, né, eu aceito Cristo, né, no coração, mas não passa pelo batismo, que é nas águas, né? O sentido do batismo é imersão de águas, né, sob águas. Então, aí você precisa ter essa atitude. Se não tem essa atitude de aceitar Cristo, se arrepender, porque o passo é esse, você reconhecer que vive uma vida em pecado. Agora precisa viver uma vida nova. Mas para viver uma vida nova com Cristo, precisa se arrepender. Ah, eu quero aceitar Cristo, mas não quero me arrepender. Eu quero continuar minha vida desse jeito, mas quero ter Cristo em minha vida. Não vai adiantar nada. Se não há arrependimento de uma vida em pecado, não há necessidade alguma, ou melhor, o ato de se batizar não tem valor algum. Não tem. Porque o que você precisa fazer é, primeiro, se arrepender. E o se arrepender significa, eu vou mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Se não for dessa forma, é em vão o batismo. É em vão. Você só tem a presença do Espírito Santo no ato do batismo. Não é de outra forma. Ah, eu aceito Cristo. Levante a mão e aceite Cristo. Ótimo. Depois dessa atitude, se arrependa e seja batizado nas águas. Não fique só com a questão de você levantar a mão nos altos. Não é só isso. Existe uma condição, uma atitude. Então, é crer na palavra e agir conforme ele está falando. Não adianta você só crer, você precisa agir. Tem uma ação diante de cada instrução, de cada mandamento que nós encontramos. Ok. Vamos lá, mais uma passagem dentro desse ponto. Vamos agora. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Tiago, você pode ler para nós? Sim. 7, 9 e 10, né? 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não fostes prejudicados em coisa alguma. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Perfeito, perfeito. Obrigado, Tiago. Não. Nós temos 2 versículos simples e bem claro para nós com relação a o que devemos fazer. E ele está deixando claro algo aqui para nós. Devemos sentir o quê? A questão de se arrepender. Olha só o que ele está deixando claro para nós com relação ao arrependimento. Devemos sentir tristeza e nos arrepender dos nossos pecados para sermos salvos. Então, o arrependimento traz alguma tristeza? Traz, mas segundo Deus. Quando você se arrepende da sua vida em pecado e vai para Deus,
Então, é uma tristeza, né, que você tem, mas a consequência dela é felicidade. A consequência dela é a felicidade para a sua vida. Agora, ele deixa claro lá no finalzinho que, mas a tristeza do mundo produz morte. Se você faz coisas erradas e ela traz consequências erradas, só tristeza para a sua vida. E essa tristeza que ela causa traz alguma felicidade? Não. Traz vida? Não. Traz morte. Mas agora, se você se arrepende e causa tristeza na sua vida, isso é uma tristeza que vai te trazer benefícios. É bom que você se arrependa, é bom que você sinta tristeza, porque é o que Deus está esperando que você sinta. Porque para você sentir, melhor, para você se arrepender verdadeiramente, precisa sentir uma tristeza. Por quê? Porque você reconhece a sua vida em pecado. Reconhece que não fazia o certo. Reconhece que vivia de forma errada. Isso sim causa uma tristeza, segundo Deus. Porque essa tristeza vai trazer algo melhor para a sua vida. É assim. Com os filhos, quando nós corrigimos os filhos. Para quem já tem filhos, já teve, né, ou já passou por essa fase, ou até mesmo já educou alguém, já foi professor de alguém quando pequenininho, vamos dizer assim. Quando você corrige um sobrinho, um filho, o que acontece normalmente com ele? Quando você aponta o erro, quando você mostra o erro, quando você exorta, né, a criança, normalmente a criança chora. Mas chora de raiva? Não. É tristeza por saber que errou contra você. Essa é a tristeza que Deus está falando. Você se arrepende. É uma tristeza por arrependimento. E é o que Deus está esperando de cada um de nós. Então, a questão de se arrepender é primordial. É primordial na nossa vida. É o primeiro passo que a gente precisa. Antes mesmo de ser batizado. Se você não se arrepende, o que vale o batismo? Passar só simplesmente ser mergulhado nas águas? Você foi limpo de pecado? Não. Malemar limpou o seu corpo, as suas vestes um pouco empoeiradas, mas a sua vida de pecado, de sujeira, não limpou nada, não. Se o arrependimento que era necessário você não teve, se você não sentiu tristeza na sua vida por ter vivido uma vida de erro, então, o batismo que você vai fazer não tem valor nenhum. Não tem. É um passar nas águas somente. Por isso que nós precisamos compreender o ensino verdadeiro. A compreensão nos leva a viver uma vida correta. Sem compreensão, a gente vai viver uma vida como se fosse no automático. Eu já contei isso para minha mãe, uma situação, logo depois que eu casei. Olha só como que é a vida, viver a vida no automático. Eu casei, aí à noite eu trabalhava, eu dava aula na Embeleze ainda, né? Era técnico da Embeleze lá e coordenador. Chegava 11 horas, 10h30, 11 horas da noite, chegava em casa. Não era todas as noites, não. Mas o que eu fazia no automático? Eu tinha acabado de me casar. Eu fazia o caminho que era para a casa da minha mãe e do meu pai. Era automático, era assim, pá. E eu nem lembrava, nem pensava. Chegava na frente da casa do meu pai, aí que eu ia lembrar, puxa vida, não tem mais essa casa. Não vivo mais aqui. Né? Isso aqui não foi. É passado, vamos dizer. E aí eu descia a outra rua e ia para casa né, para minha casa, né, ver a minha esposa. Por um tempo eu não contei isso para minha esposa, não. Eu achei que, de repente, ela ia ficar com raiva, né, eu estar fazendo isso. E era no automático. Nós vivemos no automático? Vivemos. E é tão no automático que a gente pode fazer muita coisa errada. E viver pecando, vivendo no automático. Nós precisamos parar. Precisamos coordenar a nossa vida de acordo com o que Deus espera. E para isso precisamos de conhecimento. Mas o conhecimento aplicado.
Sem conhecimento, nada de transformação. Mas se tem conhecimento, como nós estamos buscando aqui, como temos oportunidades de outras formas, né, durante o dia da nossa vida, a semana toda, nós temos a Bíblia. O que é que nós estamos fazendo? Estamos nos alimentando? Oi, oi, oi. Diga. A ideia de arrependimento, ela é constante, mesmo para os que já estão salvos em Cristo, porque não é proposital o pecarmos, mas estamos sujeitos a pecar. E o arrependimento deve ser uma atitude genuína para que o cristão sempre busque a santificação, uma vida de santificação que agrada a Deus. Como o irmão Reginaldo disse na passagem, que os que não obedecem também vão ser punidos por Deus. Então, mesmo já batizados, é necessário arrependimento quando a pessoa peca. Sim. O arrependimento é constante na nossa vida, porque, como nós lemos na passagem, né, que fala em Mateus, nós pecamos. Jesus declara, nós pecamos e precisamos nos arrepender. É bem claro isso. Oi, mãe, cortou. Fala novamente. Não, estamos sujeitos, não que a gente vive pecando. Isso, sim, esse é o sentido. É esse o sentido. Né? Estamos sujeitos, né? Sujeitos. Mas sabemos que ainda pecamos, né? No sentido de que durante o dia, até no pensamento, como nós vimos, pecamos. Até em pensamento. Às vezes, na atitude, pode ser que você não peque, mas no pensamento você peca. Até mesmo nós pecamos não é só no agir de forma errada, é o deixar de agir de forma certa, que também é pecado, como o Tiago deixou claro para a gente lá. Bem, nós estamos aí dentro do nosso ponto, finalizando, né, nessa passagem de 2 Coríntios. Oi, Regis, pode falar. É só um detalhe, quando o arrependimento, né, aqui na NVI, ela fala que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação e não remorso. Então, arrependimento, não remorso. Sim. Arrependimento no grego é metanoia. É uma mudança de mente. É uma mudança de mente. Sim. Quando nós estamos fazendo algo e nós nos arrependemos, a gente não continua a fazer. Se a gente se arrependeu, continuar. A gente precisa voltar. A gente precisa... Se você está seguindo uma viagem, uma rodovia, e você percebe que você errou, você não vai continuar. Você vai dar o retorno. Você vai mudar. Mas você vai converter. É a conversão. O arrependimento tem a ver com a conversão. Você não vai mais seguir naquela direção. Você vai voltar. Então, o arrependimento é isso. É você não continuar naquele caminho. Mas você ter uma mudança de mente. Né? Se arrepender de fato. E não apenas um remorso. Mas uma mudança total, né? Verdade. Perfeito, Regis. Bem lembrado a respeito dessa ideia, da questão dessa mudança, né? Do arrependimento, a questão da verdade sobre o arrependimento em nossa vida. Bem, estamos aí praticamente finalizando a nossa segunda parte, né, da lição sobre qual o maior problema da humanidade. Então, para a gente aplicar em nossa vida, pense sobre a gravidade, né, com relação dos seus próprios pecados. Nós precisamos avaliar e analisar a nossa vida. Se estamos vivendo uma vida que agrada a Deus ou não. E se nós ainda não recebemos o batismo, precisamos tomar a atitude, como Pedro deixou claro lá no livro de Atos. Né? Como é que você consegue convergir? Que seria essa a questão. Né?
mudar de direção. Porque se você continua na mesma direção desde quando você nasceu, você não mudou, você precisa, porque você não vai entrar no caminho de salvação, se não for de forma coordenada, da forma que Jesus está instruindo. Então, você precisa se arrepender de todos os seus pecados. E a partir de quando? A partir de agora. O nosso arrependimento é a partir de agora. Não é amanhã ou depois, eu vou analisar, vou avaliar. Não. Precisa ser um arrependimento agora. Não pode ficar esperando muito tempo. Se nós ainda não recebemos a salvação em Cristo, precisamos analisar urgentemente e voltar para Deus. Ou, no caso, usando a palavra, nos convergir, mudar a rota. Não está o caminho certo, preciso fazer a curva, convergir para o caminho certo. Voltar a viver uma vida que agrada a Deus, né? E aos que já vivem em Cristo, precisam, se mudaram a rota, mudaram o caminho, precisa convergir novamente, voltar para o caminho. Muitos se afastam de Deus, mesmo sendo cristãos. Muitos acabam se afastando por causa de muitas situações. A esperança de Deus é que nós convergimos, voltamos para o caminho. Porque se continuamos o caminho longe de Deus, nós vamos para onde? Que ele declara, para o inferno. Esse é o fim. Mas Deus, ele quer trazer vida para nós. Deus quer trazer vida para nós, não outra coisa. Então, o que é que nós precisamos fazer em nossa vida diária? Continuar fazendo a nossa leitura bíblica, buscando instrução e nos alimentando. Até porque Jesus deixou claro lá no Evangelho que nós precisamos ser como criança recém-nascida, ter a vontade diária de se alimentar da palavra. Dessa forma, nós nos enchemos. E dessa forma, nós ficamos mais longe do erro, mais longe do pecado. Quanto mais próximo de Cristo, mais longe do pecado. Wellington, bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Obrigado. Boa noite para todos. Você? Noite. Deu para entrar aqui, vou pegar um pouquinho da aula. Bem, nós estamos, infelizmente, nós estamos chegando quase no final já, né, que a gente está terminando a nossa continuação da aula, né, sobre qual o maior problema da humanidade. E nós falamos aí nesses pontos, você pode ver na tela, acredito que você deve estar vendo, o 4º, 5º, 6º e 7º ponto, né, que nós falamos hoje. Quais são as consequências do pecado? Declaramos aí, mostramos qual é o plano de Deus para perdoar os nossos pecados, porque nós precisamos de um plano, né? E quem é o responsável pela morte de Jesus? Precisamos reconhecer isso também. E o que é que devemos fazer? Precisa ser feito algo. Buscamos conhecimento, mas o conhecimento precisa ser aplicado. Precisamos mudar de direção? Precisamos. Não podemos continuar andando numa direção que nos leva à morte, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Todos nós. Mas existe uma maneira para isso acontecer. Existe uma forma para isso acontecer. Não é da nossa forma. Não é simplesmente, como a gente disse, você fazer o que é bom. É você continuar fazendo o que é bom, né? Deixando de cometer os pecados, mas obedecendo às instruções de Cristo. E você só consegue viver uma vida com Cristo aceitando Ele. E por onde? Como? Nós vimos lá, de Atos, capítulo 2, 37 e 38. Mediante o arrependimento dos nossos pecados e passando pelo batismo nas águas. Batismo nas águas. Nós vamos ver na próxima lição, deixa eu olhar aqui, que vai mostrar sobre Jesus a única resposta. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão
da nova vida e como é que nós vamos viver essa nova vida. O que é que Jesus está esperando de cada um de nós? Bem, alguém quer fazer os comentários finais, acrescentar algo, algum exemplo, algum exemplo de vida que talvez já tenha passado com alguma situação, quando esteve talvez estudando com alguém ou aprendendo a Bíblia, né? Até então, alguma coisa mudou na sua vida ou não? Algum comentário, se alguém quiser fazer, fique à vontade agora. Carlos. Oi. Só uma frase que eu acho assim, que para mim é muito interessante. O pecado nos separa de Deus, mas a santidade nos aproxima dele. Sim, amém. 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 A palavra santo, né? Regis, explica aí o que é a palavra santo, que você bem esclarece aí, porque os alunos sabem muito bem. O que seria ser santo? A minha tela está meio travando. Eu aperto aqui e demora para destravar. Mas a gente na escola da Bíblia, né? A ideia de ser separado, né? Para um propósito específico, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa é um santo, né? Mas será que é um santo mesmo? Ela é uma pessoa separada, dedicada para o trabalho de Deus? Então, eu tinha muita confusão quando eu comecei a conhecer, né? Às vezes eu olhava na Bíblia e falava, os santos, mas por que santos? Qual que é a ideia disso, né? Aí, com o tempo, você vai entendendo. Poxa, eu preciso ser santo também. Santo, ninguém vira santo depois de morto. Santo é uma pessoa viva, né? É uma pessoa que está vivendo, uma pessoa que está lidando com aquela situação, uma pessoa que vive para Deus. Não tem como virar santo depois de morto, né? Então, uma pessoa santa é aquela pessoa separada, dedicada a um trabalho específico para Deus, né? Então, quando nós nos dedicamos a esse trabalho, nós somos santos. Qualquer um de nós podemos ser santos, né? Que bom, ótimo. Sim. Mas, oi, pode falar. Não, essa ideia mesmo de santos, por quê? Porque aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Sem esse aceitar, nós não nos tornamos santos. Não, é verdade. Você não se torna santo sem aceitação. Não tem como. Não tem como. A nossa santidade está em Jesus, né? Ele é santo. Ele é de santo como eu sou santo. Então, nós temos que olhar para Jesus e olhar o exemplo dele. Total. Agora, o Reginaldo falou, nós somos separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Verdade. No momento que a gente viver no mundo e se conformar com esse mundo, acabou a santidade. Acabou, verdade. Bem colocado. É isso aí. E pegando o gancho aí, né? Tava tendo até um estudo aqui com o pessoal, tava dividindo o texto com eles, né? Lá em 1 Pedro, 1 Pedro 1, né? Vai falar assim, né? Portanto, esteja com a mente preparada, né? Pronto a agir, esteja alerta, coloque toda a esperança na graça que lhe será dada. Quando Jesus Cristo for revelado como filho obediente, não deixando moldar pelos maus desejos que outrora viviam na ignorância, mas seja como o santo, né? Aquele que o chamou ser santo. Sim, então, é uma palavra que nos chama a atenção. Não é somente falar eu sou santo, mas estar preparado com a mente, né? Pronto a receber a verdade e essa verdade pôr em prática também. Porque muitos falam, né? Eu sou santo, mas faz totalmente diferente aquilo que está escrito na palavra. Então, Jesus ele convida a ser santo como ele é santo. Se ele é santo, ele quer que cada um que aceita ele como o único e verdadeiro Salvador seja santo e preparado para ele, né, mediante a palavra dele. Eu entendo dessa forma.
Amém, Wellington. Amém. É isso aí mesmo. É tudo isso que vocês disseram. Ô, Carlos, só a questão do batismo, né, que você trabalhou também, o significado, né, como você falou, é mergulhar, né, é imergir. A gente até usou uma expressão na outra turma da Escola da Bíblia, né, que o batismo é o sepultamento, né, a pessoa morre e nasce. Ninguém enterra alguém jogando um pouco de terra em cima, né, tem que abrir lá e jogar, e colocar a pessoa lá e ser imersa totalmente, né. E voltando a respeito da mente, né? O arrependimento é uma mudança de mente. Uma criança, ela tem discernimento do que é certo, do que é errado, para que seja batizada, né? A criança não tem, ela não tem essa experiência, não tem esse conhecimento. Então, como ela vai se arrepender para ser batizada? Né? Colocando ao lado, né? Os ensinos de Jesus e o ensino religioso, eles divergem. Eles não têm nada em comum, né? A Bíblia ensina uma coisa, mas infelizmente a religião, a doutrina de homens ensina outra, que vai totalmente fora daquilo que Jesus prega, né? Então são detalhes, né? São detalhes que a Sim. gente precisa ficar atento, né? Não tem como uma criança pequena se arrepender, porque ela não tem noção do que é o certo e errado. Isso é com o tempo, né? E aí, quando ela tem o conhecimento e sabe sobre a questão do que é certo e errado, ela começa a ter instrução, já desde pequena, lembrando que é o que Jesus espera, né? Falou, olha, vocês pais, ensinem os filhos desde pequeno, para que ele cresça em sabedoria, para que ele saiba qual a ação dele. Lembrando que nós é que fazemos as escolhas da nossa vida, que você lembrou disso, né? Nós fazemos as escolhas. Mas para um filho fazer as boas escolhas, o que é que um pai faz? Instrui ele, para que ele tome a atitude certa. E quando chegar o momento, sim, aí ele entende tudo, ele vai compreender as instruções, ele vai lembrar e falar, puxa vida, eu estou ainda sem Cristo. Agora eu entendi o que é uma vida de santidade, o que é viver uma vida santa, o que é ser alguém separado. Aí sim, a pessoa vai ser batizada. Aí sim, o batismo é válido. Aí sim, ela pode declarar que ela está arrependida. Porque uma criança não tem como se arrepender. Ela não tem nem conhecimento sobre isso. Se você falar qual é o pecado para ela, ela vai falar, o que eu fiz? Ela vai falar assim, o Dadá. Ela vai falar isso, não sabe nem falar direito. Imagina Não tem. Né? ou não. Ela não tem como. E nós vamos ver mais sobre isso, a questão do batismo, que a gente vai ver uma aula bem específica sobre isso, e a gente vai ver a respeito do batismo em questão do pecado também, né? Porque há essa instrução religiosa, né, das tradições religiosas humanas, que fala de que você herda o pecado dos pais. E por isso, então, logo de criança, recém-nascida é batizada para a remissão de pecados, que não são delas. É remissão de pecado de quem? Dos pais. Mas aonde é que a Bíblia fala que os pais são remidos os pecados deles no filho? Não tem. Né? A Bíblia lá desde o passado, desde o Velho Testamento, já vai declarar a respeito do que é a verdade sobre isso. E aí nós completamos isso no Novo Testamento, nas instruções de Cristo com relação ao verdadeiro batismo, o sentido do verdadeiro batismo para a nossa vida. Bem, mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Nós temos ainda uns minutos aí. Né? Se ninguém mais, podemos encerrar. Amém? Amém. Amém. Vamos fazer, então, uma oração? E aí a gente se despede e aí a gente finaliza a gravação para os alunos depois poderem assistir também.
Regis, pode fazer a oração para nós, para encerrar? Sim, oremos. Ótimo. Santo e amado Pai, Deus grandioso e poderoso, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor é tão bom conosco, Pai. Somos gratos por nos dar a possibilidade da remissão dos nossos pecados, ó Pai, nos dar essa oportunidade, ó Pai, para que arrependêssemos dos nossos pecados e tivéssemos, ó Pai, uma vida em santidade ao Senhor. Este foi o assunto que nós tratamos hoje, ó Pai, em relação ao pecado. Quantos danos o pecado traz à vida da pessoa, Pai. Mas somos gratos porque, através da sua graça e misericórdia, o Senhor nos concede o perdão, nos concede, ó Pai, a esperança de renovar nossas mentes do arrependimento e assim, ó Pai, buscar uma vida em santidade, em obediência à Tua palavra, Pai. E assim, herdarmos a vida eterna como o Senhor tem prometido, ó Pai, para aqueles que o buscam, para aqueles que obedecem à palavra do Seu Filho Jesus Cristo. E é esse o propósito, ó Pai, da Escola da Bíblia, em oferecer esse conhecimento e também oferecer a esperança para todos, ó Pai. Que o Senhor seja honrado, seja glorificado e que a Tua palavra seja sempre suficiente para as nossas vidas. Abençoe a todos, ó Pai, que estiveram essa noite conectados, meditando na Tua palavra, Pai. E esperamos, na próxima quarta-feira, estarmos novamente reunidos para aprender mais sobre a Tua palavra. Nos dê uma boa noite de descanso e nos guarde sempre, ó Pai, em segurança e nos livre de todo mal e de todo perigo. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigada. Amém. Obrigado, Luísa. Boa noite. Obrigado, Wellington. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Tiago, Boa valeu. noite. Muito obrigado. Amém. Boa noite. Noite, Boa noite, Wellington. Até. Regis. Valeu, Regis. Obrigado. Amém. Boa semana. Amém, amém. Obrigada.